Bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para as nossas vidas. Fique conosco, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. E o nosso tema é Reconstruindo a Vida Espiritual em Justiça e Santidade. E o nosso texto de hoje está no livro de Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Acompanhe conosco. Assim diz a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filhos de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Sussã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá, na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus do céu. E eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para que com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá o ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos ao teu servo e à oração que o teu servo que se agrada em temer pelo teu nome. Faça com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desses homens. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Amém. Então esse texto, esse livro, Israel, de Neemias, ele fala fundamentalmente, de restauração na vida, na família, na igreja e na sociedade. Então esse contexto aqui que você acabou de ler é um contexto pós-exílio, ou seja, após a terceira leva do povo de Judá ter voltado a Jerusalém para a reconstrução do templo. Então Neemias ele tem um chamado aí de Deus para a reconstrução do templo e ele vai, nessa época, os muros de Jerusalém a obra tinha sido paralisada, então não estava sendo construída. Então quando ele recebe essa carta dizendo, como estava o povo, em miséria, pobreza, aflição e a cidade indefesa, então ele vai orar, ali, chorar, orar e vai se colocar perante ao rei. Nessa época ele era copeiro do rei, e esse rei, que é o rei Artaxerxes, ele era sob o decreto desse rei que essa construção estava paralisada. Então ele precisou ir, perante esse rei para pedir autorização para ir até Jerusalém para poder reconstruir esses muros. E aí este texto ele é muito rico, Ele traz
princípios espirituais para as nossas vidas atuais. E nós vamos falar de 3 princípios que a gente pode aprender com esse texto de Neemias. E o primeiro princípio... O primeiro tópico que nós temos aqui, né? Em tempo de dificuldade é necessário prosseguir. Faz a menção nos versículos 4 e 5. O que é interessante a gente começar a falar aqui é que o significado do nome Neemias, né? Isso. Neemias, ele, pelo significado dele, é o confortador de Deus, é aquele que consola. E como você falou, Maria, Neemias, ele viveu nessa transição do cativeiro babilônico para o cativeiro persa. Exato. E ele nunca teve, assim, contato com aqueles deuses pagãos. Ele sempre foi um homem que foi... Se guardou, né? Ele não se contaminou. Isso, né? que ele foi fiel a Deus, né? Isso. E Deus recompensou ele com um posto, com um cargo que era um cargo de alta confiança do rei. Como você falou, ele era copeiro do rei. Exato. Então, ele era um servo de Deus que servia ao rei persa. Exato. E no texto que foi lido aqui, como você também já falou, quando ele tomou essa notícia que veio para ele, a primeira coisa que veio para ele fazer, a alma humana dele absorveu aquilo lá e ele chorou. Tristeceu, ele entrou em aflição. Mas só que algo muito interessante e muito poderoso que nós temos que tirar de proveito para nossas vidas é que ele não ficou apenas chorando, se lamentando, ele buscou a Deus. Ele foi buscar a Deus, ele foi orar e jejuar. E nesses tempos difíceis, nós temos que buscar a Deus. E o que seria buscar a Deus nesses tempos difíceis? É você entregar todas as suas dificuldades para Deus. Exato. Você confiar que Deus, Ele é um Pai, que Deus é poderoso. Assim como Neemias, ele confessou, ele entregou os problemas dele. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, que foi colocado aqui, né, na nossa pregação. Em Atos dos Apóstolos 16, 25, relata que Paulo e Silas, apesar de tudo que acontecia com eles eram caçados, eles eram torturados, eles eram presos, mas mesmo assim eles continuavam cantando e louvando e adorando a Deus. Até Estevão, quando foi apedrejado, Estevão podia estar amaldiçoando todo mundo que estava jogando pedra nele, mas Estevão fez diferente. Ele adorou a Deus. Amém. E o céu se abriu para ele. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que crer no poder e na fidelidade de Deus, através do jejum, através da oração, buscando mais de Deus. Porque assim como Neemias fez, utilizou a palavra de Deus, invocou Deus para perto dele, nós também não podemos deixar nossas dificuldades nos paralisar. Verdade. Nós temos que sempre dar um passo à frente. Amém. O nosso passo à frente é buscar Deus. Amém, isso mesmo. E o segundo tópico? E o segundo tópico é confessar pecados. Então, a gente percebe aqui, Israel, que Neemias ele faz uma oração de forma muito sincera. Ele foi muito sincero com o Senhor, foi muito objetivo. Então, ele confessou o pecado do seu povo, que também era o pecado dele. Ele se posicionou ali como um intercessor, né? Confessando aí o pecado do seu povo, né? Então, é no nosso secreto com Deus que nós temos que ser sinceros, rasgar os nossos corações na presença do Senhor, confessar os nossos pecados e interceder por aqueles, né, que ainda não conhecem a Cristo. Né? Nós somos chamados a ser intercessores, né? É algo muito lindo para os nossos corações, uma pessoa que se coloca ali, né, na brecha entre Deus e a pessoa, né? Então, assim, todos nós temos esse chamado para interceder um pelos outros. Nós temos muitos motivos para interceder, né? Nós temos a nação, a igreja, a nossa família, as pessoas que precisam de salvação, né? Então, nós somos chamados a interceder. Então, aqui a gente observa que ele vai interceder pelo povo e ele inicia essa jornada dele de oração buscando a misericórdia e o favor de Deus. Então, a palavra de Deus em 1 João 5,14 vai nos dizer que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quando nós nos posicionamos nessa posição, nós temos que ter a plena confiança que o Senhor está nos ouvindo e que vai ter misericórdia e que vai nos atender. Então, a gente observa aqui que o pecado foi a grande causa da miséria do povo, né? Uhum. Então, a gente pode observar que foi o motivo desse povo ter sido tomado cativo e foi o motivo deles estarem naquela condição atual também.
depois desse tanto de tempo decorrido, né? Então o pecado, ele é uma fraude, né? Ele oferece prazer, mas ele escraviza. Verdade. Né? Então, quem confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Está em Provérbios 28:13. Então, nós precisamos ter um arrependimento genuíno, confessar, se colocar diante de Deus, confessar o pecado da nossa família, o pecado daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que precisam de salvação. Então, a palavra de Deus tem uma promessa muito linda em 2 Crônicas 7:14, que Deus ele vai estabelecer uma aliança com o seu povo. Né? Ele vai dizer assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos nos posicionar como intercessores para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Nosso terceiro tópico é reconstruindo os muros caídos. Neemias ele tinha a principal missão de quê? De reconstruir os muros de Jerusalém. E quando nós tomamos essa palavra para o nosso dia a dia, o que seria muro? Quando você pensa em muro, você pensa em proteção. Você constrói uma casa, constrói um muro porque quer se proteger. Exato. E assim também é a nossa vida espiritual. Nós construímos muros, construímos barreiras para que o inimigo não toque nós. É verdade. E Deus ele sempre falou com o seu povo. Naquele tempo era um pouco mais complicado, porque Deus, através do pecado de Adão e Eva, o Deus ele não se comunicava que nem se comunica com nós hoje, porque Jesus Cristo sacrificou e deixou o Espírito Santo com nós. Amém. Então, Deus usava os profetas. Mas só que aquele povo, que nem você falou, ele não ouvia a voz de Deus, se rendeu ao pecado. E o pecado trouxe destruição para eles. E nós temos que começar a ouvir a voz de Deus, buscar o arrependimento, como foi falado, para que nós podamos reconstruir o nosso muro espiritual. Que lá em Salmos está falando assim que os muros é uma questão de segurança, da proteção, onde a gente se esconde dentro do Altíssimo. E nós temos que nos esconder dentro do Altíssimo, que é Deus, que é Jesus Cristo. Nós temos que restaurar os muros que estão... muitos muros estão derrubados, os muros têm brecha, que nem a gente fala muito sobre na intercessão profética, sobre as brechas. Então nós temos que tampar esse muro com a rocha que é Jesus Cristo. E sempre existe uma esperança. Deus ele nunca vai deixar, nunca vai nos abandonar. E em Deuteronômio 30, de 1 a 5, ele começa a falar sobre isso, que Deus ele prometeu. Ele fez uma promessa e ele não se esqueceu da promessa. Quem se esquece somos nós dessa promessa de Deus. E Deus ele está aqui agora para socorrer eu, você, para dar aquela força de vontade. Talvez se você está em casa, você não tem mais força de vontade, você não consegue procurar a Deus. Deus ele está falando hoje com você, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Amém. Neemias ele tinha uma missão muito difícil de reconstruir os muros, mas Deus ele foi justo e fiel na vida de Neemias. Então reconstrua os muros da sua igreja, da sua casa, Amém. Da sua família. Deus ele deseja reconstruir os muros que estão derrubados em toda parte da sua família, na área financeira, na área de saúde, em todas as áreas que você tem dificuldade. Deus ele quer reconstruir esse muro na sua vida e reconstrua com a rocha viva que é Jesus Cristo. Né? Amém. Amém? Então, a história de Neemias, ela nos ensina que, diante das dificuldades, nós temos que confiar e orar. Neemias confiou e orou, tomou posse das promessas do Senhor, né? Amém. Então, sempre quando nós formos na presença do Senhor, nós temos que estar confiado na promessa, lembrar das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Então, que haja arrependimento e confissão de pecados para a glória de Deus. Então, nós somos chamados a persistir e superar nas adversidades e reconstruir os nossos muros espirituais sobre a rocha que é Jesus Cristo. Aleluia. Que possamos nos inspirar no exemplo de Neemias e seguir em frente com coragem e fé, confiando na promessa de que Deus estará conosco em todas as nossas jornadas de restauração. Amém. Aleluia. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai.
Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus Sim, que meu Pai. se inclina, meu Deus, para ouvir Deus, as nossas orações, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro para que nós possamos, Senhor, sempre te adorar, meu Deus, te louvar em momentos de dificuldade, Pai. Que os momentos de dificuldade não nos paralisem, Senhor, mas que nós possamos ter confiança, Pai, que o Senhor está atento, meu Deus, para nos socorrer. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor possa nos ensinar, meu Deus, ensina mesmo a sermos intercessores, nos ensina a nos posicionar em oração, em intercessão, meu Deus, por salvação daqueles que precisam de Ti, meu Deus. No nome de Jesus, Senhor, eu oro para que cada um e cada um, meu Deus, que essa palavra vai alcançar, que possa, meu Deus, reconstruir, Senhor, Sim, os muros, meu Deus, os muros que estão caídos, Senhor, que possam, meu Deus, reconstruir na rocha que é Jesus Cristo, meu Deus, Sim, para a honra e glória do Seu nome. É assim que nós oramos, agradecidos. Amém e graças a Amém. Deus. Até a nossa próxima Palavra Oportuna.